Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história e da cultura de Mossoró. Estamos mais uma vez em nosso estúdio com o meu amigo e confrade aqui, Paulo de Medeiros Fernandes. E continuando o papo, a semana passada a gente esteve com o Paulo aqui e conversamos sobre a infância dele, né? Toda a preparação de estudos e tudo. E esse programa, Paulo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre sua vida profissional, né? E depois a gente fecha com a parte intelectual, aí, com o lançamento desse seu livro, né? Que está previsto para agora. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aos nossos estúdios, né? Muito obrigado, Geraldo. É uma satisfação continuar aqui, respondendo as suas perguntas e conversando a respeito da nossa vida. É um bate-papo, né? Não é entrevista. Esse bate-papo aqui direto. Paulo, na semana passada a gente se terminou aqui falando da sua ida para o Rio de Janeiro e lá você passou no vestibular para Direito, para o curso de Direito. E aí, foi lá que você terminou seu curso de Direito? Você hoje, que é advogado, instalado aqui em Mossoró? Sim. Eu fiz o curso de Direito na Federal do Rio de Janeiro, fiz vestibular, fiz até o quarto ano. Quarto ano de Direito. Aconteceu umas complicações de ordem de saúde, eu tive que vir mais para perto da família. Fiquei em Natal, terminei em Natal. Mas durante o tempo do Rio de Janeiro, eu frequentei muitos escritórios de advocacia e, de uma certa maneira, eu peguei o métier da advocacia, né, a parte processual. Pegou as manhas. As manhas, não tenha dúvida, porque eu ia sempre ao fórum lá, né, eu sempre ao fórum lá do meu querido amigo Cipião, o doutor Cipião, era o proprietário do escritório e me deu assim uma espécie assim de confiança para que eu pudesse desenvolver ali, né, as aptidões com relação à advocacia. E assim eu fiz, peguei muita coisa lá, muito interessante. Foi quando terminei praticamente o curso e depois eu vim para Mossoró. Mas aí aqui em Mossoró, nesse primeiro momento, você não se estabeleceu. Não. Teve uma necessidade maior que foi assumir a empresa. Exatamente. O problema aqui em Mossoró foi o seguinte, eu vinha advogar, meu ideal era advogar, fazer advocacia. Mas cheguei aqui em Mossoró, por uma circunstância, entrei na empresa, na companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Lá fiquei tomando conta do departamento jurídico e setores da administração da empresa também. Passei um tempo lá, depois fui elevado a diretor da companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Bom, nesse tempo, seu pai ainda era vivo ou já tinha falecido? Já tinha falecido. Já tinha falecido. Já tinha falecido. Né? Meu pai já tinha falecido, já fazia aí algum tempo, uns 6 a 8 anos que ele tinha falecido. Então, começamos na companhia Alfredo Fernandes, mas com a crise do bicudo. O bicudo é um inseto que tem o ciclo de formação mais rápido do que o desenvolvimento da planta do algodão. E quando o algodão botava o casulo, né, de onde saía a pluma, o bicudo cortava. Cortava antes da formação. O casulo verde ainda fechado, o bicudo cortava. Então começou a fracassar o problema de algodão. As empresas de algodão se retraíram bastante, sobretudo sob o ponto de vista de falta de capital de giro. Então, Paulo, foi um golpe muito grande para Mossoró, porque essa empresa que você chegou à presidência, ela tinha uma importância muito grande na economia aqui, não só nessa parte de pluma. Essa pluma era exportada, ia para o exterior ou ficava aqui no Brasil mesmo? Era parte no Brasil e parte para o exterior. Eu me lembro bem que havia o transporte dessa pluma a exportação dessa pluma para o sul do país, especialmente Rio São Paulo. Era em fardo, né? Aqueles fardo de algodão. Em fardo de algodão. Fardo de algodão de 200 quilos.
em média 200 quilos. Ele era prensado e transformava-se num fardo de 200 quilos. E era exportado. E também foi exportado para a Alemanha, para Bremen, Alemanha, e também para Liverpool. Paulo, só situando aqui, na o nosso telespectador, a sede da empresa ficava ali na Alberto Maranhão, onde a sede da empresa, Boulevard. Exatamente. A sede da empresa era na Alberto Maranhão, onde hoje é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Né? Era o banco, praticamente aquele todo aquele complexo aqui era da Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Tinha inclusive um terminal de trem que entrava lá no... um terminal de trem. Lá o terminal de trem foi antes da minha chegada. O trem, o vagão, ia até entrava no depósito, no armazém que acondicionava o fardo de algodão para ser carregado lá dentro. E, só esclarecendo, uma história muito conhecida aqui em Mossoró, essa história do ataque de Lampião a Mossoró, né, que tem todo um espetáculo, Chuva de Bala, que mostra isso aí. E nessa oportunidade, as trincheiras que foram feitas aqui, em frente à casa do prefeito, que é ali onde hoje é a prefeitura, tudo foi de fardo de algodão que foi cedido pela empresa. Né? Fardo de algodão. Foi cedido pela empresa, pelas duas empresas, Companhia Alfredo Fernandes e S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes, que era uma empresa só, mas houve depois uma bifurcação das empresas em face da saída de Alfredo Fernandes, Ezequiel Fernandes, chamou meu pai, Pedro Fernandes, e formaram essa empresa, a Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Foi exatamente um desmembramento lá da S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes, que é bem mais velha do que a Companhia Alfredo Fernandes. Para a economia de Mossoró, de repente, com a extinção praticamente, foi quase extinta, que é a cultura do algodão aqui na região, né? Principalmente do algodão mocó, que era um algodão diferenciado, de fibra longa e muito procurado aí pelo mercado, né? De repente acabou esse algodão e as empresas fecharam suas portas. Fecharam suas portas. Por quê? A empresa fechou suas portas pelo seguinte, porque a falta de algodão. Então, fechou a S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes e fechou a Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Por quê? Isso é bom que se esclareça o porquê da extinção dessas empresas. Faltou a matéria-prima em face do ataque do bicudo, da praga do bicudo. Era uma praga. Capoeiras imensas de algodão, a gente via toda ela morta. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, é uma curiosidade minha. Na verdade, eu não sei se tem alguma influência. Um dos maiores empresários desse país, aqui em determinada época, foi Delmiro Gouveia. Sim, pois não. Delmiro chegou, era ali de Sergipe, né? Ele era cearense, se estabeleceu e fez sua fortuna em Pernambuco. E depois ele foi para o interior. E lá na cidade que hoje tem o nome dele, Delmiro Gouveia, que antes era Pedra, ele construiu uma fábrica de linha para concorrer com as fábricas americanas que forneciam esse material para aqui, para o Brasil. E ele usava muito algodão. Você sabe se tem alguma relação, se você chegaram a fornecer alguma matéria para Delmiro Gouveia, não? Delmiro Gouveia, não me recordo. É só curiosidade, eu não sei se tem ligação, não me recordo. Ele usava muito algodão também. É o seguinte, porque nós exportávamos algodão. Exportávamos, inclusive, para uma empresa, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Talvez ele tivesse alguma ligação com essa. Porque Delmiro, mesmo depois da morte dele, a família ainda montou fábrica de tecido lá na cidade, né? Então eles consumiam muito algodão, né? Não sei de onde é que ele... É por isso que é a minha curiosidade de saber se tinha alguma influência. Mas aí, continuando a história, você assumiu e quando fechou as empresas, qual foi sua atividade? Bom, eu tinha que ter uma saída, né? Precisava viver, precisava... Naturalmente, já era casado? Já era casado nessa época, inclusive, né? Eu tinha fazer uma feira toda semana, tinha que me dedicar à advocacia. Me dediquei totalmente à advocacia. Aquela base que eu obtive no Rio, na época daqueles escritórios que eu frequentava, aquilo me serviu muito aqui para Mossoró. Foi, naturalmente, um impacto muito grande, né? A gente tem que sair de uma empresa,
né, onde era uma empresa imensa, tal, para depois ir para um escritório de advocacia. Assim eu o fiz, plenamente satisfeito, porque me dediquei e consegui, através dos tempos, né, na batalha, né, forense, consegui me sair, né, como advogado, graças a Deus, com um bom relacionamento na justiça, um bom relacionamento com meus colegas, no respeito absoluto a todos eles. Me saí muito bem e até hoje estou exercendo a advocacia no meu escritório na Avenida Alberto Maranhão, 2170. Paulo e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu tinha comigo, né, essa tendência para a cultura, para ser professor. Eu tenho uma tendência muito, adoro estar em sala de aula, lendo um livro, fazendo um livro, enfim, em movimentos culturais, adoro isso. Aí surgiu essa minha ligação com a universidade. Fui professor da universidade, naquela época não havia concurso. Os professores eram convidados para lecionar. Tem casos até que a universidade praticamente implorava os profissionais para assumir as cadeiras, implorava, os cursos. Né? Vou mais além, implorava aos alunos. Nós fazíamos o seguinte, havia uma Kombi muito velha na universidade, a gente ia nessa Kombi, pegar os alunos, um por um, para ir fazer o vestibular. Porque eles não se motivaram. Eles não se motivavam para o vestibular. Não, para eles não interessava, mas houve a possibilidade de se formar. Em se formando, havia o anel de formatura, um doutor. Então, isso sensibilizou muita gente. Eu me lembro que os funcionários do Banco do Brasil, como o Alberi Rodrigues, que foi um grande gerente aqui em Mossoró, Alberi Rodrigues, né, Lídio Luciano de Góes, Lídio Luciano. Tem livros belíssimos aqui falando sobre Mossoró, as memórias dele de Mossoró, as memórias dele do Banco do Brasil. Banco do Brasil, na época, um grande gerente. Se formou em economista, ele era contabilista, formou-se em economista, com o anel no dedo. Passou a ser o doutor Alberi Rodrigues. Alberi tem uma história bem interessante que a gente fala muito no primeiro voto feminino, porque uma história vai puxando a outra, né? Não tem dúvida. Contando aí. Fala muito da presença de Celina Guimarães aqui, né? Como uma mulher além do seu tempo, ela a primeira eleitora e a mulher muito dedicada, e ela professora também, tudo. Natalense, mas o Alberi fez uma observação interessante. Ele, como na época trabalhava no Banco do Brasil, e ele escreveu um livro sobre o Banco do Brasil em Mossoró, e ele relata que ela, como uma mulher profissional, né, ela era professora, empregada do Estado, recebia seus salários através do Banco do Brasil, mas no livro, não era computador, eram os livros, né, que tinha conta de Celina Guimarães, tinha observação, que ela, por ser mulher, só podia movimentar a conta dela com autorização do marido. Para você ver como era na época, né? Uma profissional não podia usar tinha liberdade. Não tinha liberdade de usar seu salário se o marido não autorizasse. Né? É verdade, realmente. Isso mostra, fortalece muito mais aí qual foi a importância desse voto, né? Dela passar a ser... também é responsável por escolher nossos dirigentes, porque foi uma emancipação, na realidade, para a mulher. Né, não tenha dúvida. Então, é o seguinte, esse pessoal na universidade, então eu fui convidado para ser professor lá. Fui professor de Economia Internacional e fui professor de Direito Processual Civil, fui professor de Introdução ao Estudo do Direito. Então, a universidade se evoluiu, se desenvolveu bastante, se desenvolveu muito. Eu me lembro que a gente, professor, a gente ia dar aula por diletantismo, porque gostava de dar aula. Eu, pelo menos, gostava de dar aula. Gosto muito de dar aula. Então, a gente ia, não ia visando a parte remuneratória de jeito nenhum.
Não havia dinheiro naquela época. A universidade não tinha dinheiro, não tinha fonte de rendimento. Depois não, depois é que ela foi estadualizada e tal, então a situação melhorou bastante, melhorou muito. Ô Paulo, eu acho interessante porque eu sou de Natal, né? Nasci, me criei, me formei em Natal e tudo. E quando eu estive aqui em Mossoró a primeira vez, foi em 1980. Eu trabalhava na Petrobras, me transferiram para cá, por sinal eu entrei na Petrobras aqui em Mossoró. E na época eu fazia faculdade lá, eu fazia estatística lá em Natal, na Universidade Federal. E como eu entrei na Petrobras, vim aqui, tive que morar aqui em Mossoró, e a faculdade, na época tinha um decreto que ele garantia empregado em empresas estatais e públicas, ele garantia a vaga no estado onde você fosse transferido, né? Só que tinha um problema, aqui em Mossoró era FURN na época, né? Era Fundação Universitária, Fundação Universitária. Não tinha estatística. Aí disseram, então você pode escolher qualquer curso. E o curso da época, né, era economia, Delfim Neto, aí eu passei para economia, eu fiz economia, mas passei pouco tempo aqui, passei 1 ano e pouco, me voltaram para Natal e eu terminei economia em Natal. Mas eu me lembro que a FURN a gente pagava, né? Era a fundação, ela paga. A fundação pagava. E na época o diretor era Chimbinho. E eu achava legal que quando próximo às provas, lá chegava Chimbinho de sala em sala, olha pessoal, quem está com carnê atrasado não vai poder fazer prova e tudo. Eu achava, olha, a gente vem sair da capital, vem para o interior e é cobrado assim pelo diretor assim, das salas de aula, as curiosidades que a gente vê assim. Realmente, isso aí foi depois, quando ela foi estadualizada, então acabou-se essa cobrança. Acabou essa cobrança e acabou também nosso tempo desse segundo programa, né? Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer por sua presença aqui, né? E convidar que a próxima semana a gente continua. A gente já falou o primeiro programa foi falando sobre a sua infância e adolescência, sua vida profissional, e no próximo programa a gente vai falar sobre sua vida cultural e o lançamento do livro que você está para fazer agora brevemente. Com todo prazer. Sua palavra aí para encerramento desse programa. Né? Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de a gente expressar o nosso pensamento sobre sobre a cultura de Mossoró. Isso é um programa muito interessante e que deve ser difundido cada vez mais. Mossoró é hoje detentora de um cabedal cultural muito importante, que se destaca no estado. Olha, eu quero agradecer ao nosso telespectador. Então, Maltinha, se você quiser dar sua sugestão sobre esse programa, ou sugerir alguns convidados, né, fazer alguma crítica, use o e-mail gmaia1@gmail.com e lá você pode deixar a sua sugestão, né, que a gente promete que vai, dentro do possível, acatar sua crítica, sua sugestão, né, para novos programas. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir.